Essa é a primeira vez que eu tô gravando sem um roteiro pré-definido. É meio que natural que eu acabe me perdendo no raciocínio. Desde sempre, desde criança, meu pensamento nunca foi muito linear. Assim, não é uma questão, isso não é uma preocupação, um problema funcionalmente na vida adulta. Isso não é um bicho de sete cabeças. Muito pelo contrário, isso no setor criativo, no setor, enfim, audiovisual, de fotografia, de filmagem, isso pode ser até muito bom, pode ser até um ponto muito positivo. Mas assim, não me peça para preencher uma planilha do Excel que eu não vou ser a pessoa mais indicada para isso. Eu estou querendo me comunicar de uma maneira mais democrática possível. Eu tento falar realmente o jargão, né, assim, o linguajar do povo, porque não é porque eu quero fama, não é porque eu quero status, não é porque eu quero engajamento, muito pelo contrário. Às vezes eu posto determinadas, enfim, eu publico determinadas coisas no Instagram e isso me gera perda de seguidores mesmo. Então, assim, é uma coisa que eu também que não ligo, assim. Eu tenho uma opinião já sobre o Instagram, sobre, enfim, redes sociais, Big Techs em geral, mas eu acho que nem vem ao caso, que essa nem é a proposta do vídeo. Eu não quero ter a pretensão de falar sobre determinados assuntos que eu desconheço, mas eu também acho assim muito equivocada a visão de determinados profissionais do jornalismo, enfim, intelectualizados de setor acadêmico mesmo, né, de universidade. Eles se fecham em determinadas bolhas de artigos científicos e isso tem realmente um engajamento, uma dinâmica dentro daquele público-alvo, né? Dentro daquele público que, enfim, que vai consumir, que tem acesso a esse tipo de produto. E graças a Deus no Brasil isso vem se tornando assim mais democrático, né? Graças ao Enem, ao FIES, outras ações afirmativas nesse sentido, ao bandejão. E assim, eu entrei na universidade no momento que essa transição já tinha sido feita. Então, conversando mesmo assim com funcionários da UFRJ, eles diziam que o cenário era muito diferente, sabe, dos frequentadores da universidade, que a UFRJ era mega elitizada, que os estudantes chegavam enfim, de carrão para estacionar e muitos com motoristas particulares, outros com seguranças, e enfim, era uma lógica assim de elite de Zona Sul do Rio de Janeiro mesmo, que eu não peguei essa fase. Eu peguei uma fase de UFRJ muito mais democrática nesse sentido, de ter pessoas de diversos estados, porque o Enem se tornou de âmbito nacional, né? Então, pessoas se mudavam de diversos estados diferentes e regionalismos, culturas, sotaques diferentes dentro do ambiente de faculdade, do ambiente acadêmico. E, assim, isso era uma troca muito boa, porque era, assim, uma parte do Brasil, uma parte da nossa bolha que a gente meio que rompia, né? E assim, por mais bacana, por mais legal que tenha sido esse aprendizado em comunhão, né, no sentido coletivo, isso também trouxe tipo um lado bem crítico e perverso do Brasil. Muita gente largando, né, a universidade por problemas financeiros, muitas pessoas que vinham de outros estados e vinham morar em repúblicas estudantis em Botafogo. A lógica do estágio, principalmente de comunicação social, eu acho que isso em todas as áreas, mas assim, eu posso falar com uma maior propriedade sobre a minha área, é que é meio que um trabalho bem, assim, meio que você paga para trabalhar, né? No Brasil é meio que assim, a gente paga para trabalhar, a gente paga para ter experiência no setor com a perspectiva, né, com a expectativa de no futuro a gente alçar voos mais longos, melhores, mais determinantes assim para nossa vida profissional, financeira. E essa lógica também é muito excludente, porque, assim, um pobre periférico do Rio de Janeiro, por exemplo, ou de Niterói, que é a cidade na qual eu moro, é, é lógico que aquele dinheiro para um jovem que está passando perrengue, enfim, que a família está precisando de uma, uma complementação aí na renda familiar, aquele dinheiro muito importante, sabe? Aquele dinheiro de acordo com a referência, é um montão, né? Se você é defensor do sistema, beleza, entendeu? Ok. Você tem causas e condições, referências e, enfim, prerrogativas mesmo que te tornam um defensor do sistema. De acreditar que esse jeito é o correto, que é o mais próximo à democracia que a gente pode atingir. Mas, se você não é um defensor do sistema, também cabe questionar, né? Criticar de certas formas. Eu não acho
que um pobre que está trabalhando como gari, que é um trabalho braçal, tipo, mega exigente, que ele recebe cobrança de chefia, recebe, enfim, cobrança de produtividade mesmo, ou enfim, um cidadão que tá recolhendo lixo num caminhão de lixo, que está correndo o dia inteiro contra o tempo, e o motorista do caminhão acelera e ele tem que sair correndo com o lixo na mão para jogar dentro do caminhão. Cara, ele é um puta atleta em potencial, sabe? É um cara que tem uma resistência absurda que um advogado, por exemplo, às vezes não tem, que eu não tenho, sabe? Que eu não aguentaria talvez um dia de trabalho, porque eu não tenho essa estrutura corporal óssea, entendeu? Tipo, muscular forte, para realizar determinados trabalhos que esses caras têm. Então, tipo, estou usando esses exemplos porque são os mais palpáveis, mais tácitos, assim, dentro tipo, da teoria que eu estou seguindo. Mas também a gente pode enxergar isso, enfim, no salário de um garçom que se dedica, enfim, todas as noites a um restaurante e ganha um salário muito pouco comparado ao que os clientes gastam, ao que os clientes consomem, entendeu? De rolezinho. Na mesa, assim, enfim, com petisco, com caipirinha, com drinks, etc. E isso às vezes vai dar 3 vezes, 4, 5 vezes mais do que o salário do indivíduo, do que 30 dias de trabalho do indivíduo. Então, assim, é uma lógica que a gente está inserido, e você pode ser defensor dessa lógica, não tem problema nenhum, se você achar que está justo, beleza. Mas, assim, eu, Vitor, eu não acho que esteja justo. Eu não acho que isso faça sentido para mim, que isso se justifique, até porque um garçom nessas circunstâncias, ele vai se achar um bosta, né? Por mais perfeito que ele faça o trabalho dele, por mais cortês que ele seja, é um garçom perfeito, sabe? De serviço, de atenção, de qualidade. É uma ótica de, assim, de meritocracia que a gente está, de suposta, né, meritocracia que a gente está inserida, que para mim não se justifica. Então eu não tenho uma resposta exata, uma conclusão exatamente disso. Eu acho que as respostas, naturalmente, a gente não vai encontrar em um indivíduo só. A gente vai encontrar coletivamente. A gente vai encontrar conversando. E, assim, uma lógica, uma verdade para mim, assim, cara, eu levo como verdade, assim, eu acredito nisso piamente, que se você está estudando, sei lá, direito, economia, marketing, publicidade, jornalismo, enfim, qualquer área acadêmica, assim, de conhecimento, se você recebeu a informação, recebeu a aula naquele dia, chegou em casa e você não consegue explicar, por mais complexa que seja a teoria, você não consegue explicar basicamente aquilo para sua sobrinha de 16 anos, para sua prima, enfim, para sua avó de 80 anos, se você não consegue explicar basicamente o que você aprendeu naquela experiência acadêmica que você teve, cara, você não entendeu. Você não aprendeu. Pode ter certeza que você só está replicando. Porque, assim, por mais complexo que seja, a gente tem que trazer isso para nossa realidade. Senão, o conhecimento vai ficar excludente, vai ficar restrito àquela casta, né? Àquela zona que comunga das mesmas ideias, que está na mesma classe social, que está inserido, enfim, no mesmo meio, que frequenta os mesmos lugares. E isso estruturalmente não vai mudar em nada, entendeu? O Brasil, assim, o país. Então, assim, eu nem acho que rede social, que Big Tech seja a solução. Talvez a rua seja o melhor exemplo para tudo, talvez seja a rua mesmo. Mas, assim, na perspectiva de Rio de Janeiro, e do Brasil em geral, né, porque isso rola no Brasil inteiro, mas, assim, eu posso falar com um pouco mais de propriedade do Rio. Na perspectiva do Rio de Janeiro, é muito difícil você entrar com informação na comunidade. Isso não é de interesse do tráfico, não é de interesse da milícia. Então, por mais professores bacanas, eu sei que o salário é uma bosta, isso todo mundo sabe. Então, assim, a gente tem também um déficit de professores do ensino público, porque ninguém vai querer passar perrengue na vida, né? Por mais utópica, né? Idealizada que seja, enfim, seus méritos, seus recursos que você está querendo ensinar a pessoas que precisam realmente ter aquele conhecimento, assim, de uma forma mais urgente, sabe? Porque, bem ou mal, a classe média, a elite, já tem o conhecimento financeiro. Assim, um pensamento prospectivo, né? Já sabe que se seguir determinadas regrinhas vai alcançar um determinado fim. Então,
isso é algo que é negado, né? Esse conhecimento financeiro, um pensamento prospectivo de vida melhor no futuro, isso é algo que é meio negado, né? Para grande parte da população. Porque se você está se ferrando agora, sei lá, no seu estágio, seja na área de direito, seja na área da publicidade, do jornalismo, mas você sabe que você está colocando um tijolo em cima do outro, que você está criando uma estrutura intelectual para você ter um salário muito bom lá na frente, para você ter condições de vida muito melhores lá na frente. Só que a vida do brasileiro comum, a vida do pobre em geral, não é colocar tijolo em cima do outro, não é criar um palácio, uma edificação, é colocar um tijolo do lado do outro, assim, metaforicamente falando, porque é um bico que vai fazer aqui, é um trampo que vai fazer lá, é uma diarista, enfim, entregador de aplicativo, e aquilo, intelectualmente, não vai levar a pessoa a uma ascensão, né, assim, estrutural, né, social. Vai ser meio que aquele mesmo trabalho de sempre, recebendo o mesmo salário de sempre. Então, assim, é bem triste, né? Cara, chega a ser revoltante também, mas é mais decepcionante, é mais triste que a gente tenha... A gente, digo todo mundo, seres humanos em geral, a gente tem entendido a vida por essa lógica, né? Que, enfim, determinados seres humanos, determinada casta pode ter acesso a coisas, a bens, a informação, a educação que para outras castas são negadas. E é natural que seja assim. Natural não, né? É ridículo que seja assim. Mas a gente às vezes acaba sendo pego numa questão de potência, né? De não ter muito o que fazer, porque isso não depende muito da gente, né? A gente está inserido no sistema. Isso depende de toda uma estrutura, né? Tanto no âmbito público quanto no âmbito privado. Ninguém é obrigado a pensar e entender da forma própria que eu enxergo a vida, que eu enxergo as coisas, porque isso é uma coisa muito própria. Cada um tem a sua forma, cada um passou por vivências diferentes, então é natural que a gente pense diferente. Porque enquanto a gente não tiver representatividade no terceiro setor, ou no setor público mesmo, a gente só vai ficar reproduzindo o mesmo molde, sempre. E assim, é chato, né? É uma coisa meio repugnante que as mesmas famílias no Brasil estejam no controle do poder, né, político, do patrimônio. E mesmo quando alguns poucos opositores entram na história, eles também são domesticados pelo sistema, eles também são meio marionetes daquele teatro. Então eles meio que discursam a retórica que o povão quer escutar. E isso não tem mudança tácita na vida de ninguém. Porque é uma retórica por si só, né? É uma demagogia. E quem tem fome, quem tem urgência, não quer saber se o plano safra foi destinado, enfim, muito mais para o agronegócio ou para a agricultura familiar, não quer saber como está o PIB, né? O povão mesmo quer a solução. O povão mesmo quer a resposta, ninguém come PIB. E assim, a gente sabe que o nosso PIB é gerado de exportação, né? A riqueza não fica aqui. E isso é muito triste também, né? Assim, pelo senso comum, eu não estudei essa área, eu não sou nenhum crítico de economia, nem nada, mas eu posso falar do meio que eu estou inserido, né? E na iniciativa privada pode-se ganhar muito mais. Não estou falando que não. Mas também você abre mão de muitos benefícios que um concurso, né? Enfim, uma carreira no setor público pode te acrescentar, né? Enfim, no setor privado você passa por dificuldades e problemas que no setor público já são outros. Mas ambos são difíceis, ambos são complicados. Então, e essa lógica do estágio ser mal remunerado, isso de ser uma regra, né? Não só na comunicação social, mas, enfim, em todas as áreas, imagino que o estagiário venha trabalhando muito e ganhando pouco, sendo pouco valorizado, sendo pouco observado. Assim, sendo bem observado na hora das críticas, né? Mas pouco na hora dos méritos. E essa também é uma lógica que não coloca em pé de igualdade aqueles mais pobres, porque você não está... Assim, aquela renda, mesmo que pouca, de um estagiário, é uma renda que vai ser complementar para a família. É uma renda que, para a elite, para a classe média alta, é uma questão financeira que não vai mudar em nada a estrutura familiar, de como ela é, de sua questão da própria sobrevivência mesmo, da família, enfim, de priorizar no que vai gastar, no que pode se gastar, se vai gastar com lazer ou se vai gastar com alimentação.
etc. E eu tô falando no meio da perspectiva do povão mesmo, que é o povo que paga a conta, né, do Brasil, que é o povo mais afetado, na real, com tudo isso. Então, essa lógica do estágio dentro das áreas acadêmicas, né, dentro das áreas profissionais, ele não ser bem remunerado, ele não ser valorizado, fecha portas para muitas boas pessoas, para muitos bons cérebros que poderiam estar no meio de trabalho, que poderiam estar se intelectualizando mais. Enfim, que às vezes a gente é muito mais esforçada que a própria classe média alta, enfim, que pode se dar o luxo de ir à praia durante a semana, por exemplo, que não é assim a realidade do povão que precisa, enfim, labutar, trabalhar para sobreviver sempre e nunca parar para refletir, nunca parar para falar sobre filosofia, sobre sociologia, sobre, enfim, história. Eu acho que, naturalmente, o senso comum diz, não estou falando nenhuma novidade, são importantes de serem ditas, assim. O meu foco, naturalmente, por estar falando mais em relação ao povão, e, assim, eu tenho total afeição por 90%, 99% da população, mas o restante, a classe dominante mesmo em si, que é a própria elite que se beneficia do sistema de como ele é, e não quer mudar, enfim, um pauzinho, uma estrutura do que as coisas acontecem, porque para eles está ótimo, para eles está bom, está dando lucro. Então, assim, eu tô tentando me comunicar via YouTube, via TikTok mesmo, porque eu acho que o Instagram meio que já deu, sabe? Já saturou há muito tempo. E tá muito chato, muito anúncio, muito comercial. É muito coach vendendo uma vida que nem tem, querendo entregar a solução de tudo, de todos os problemas. E, cara, ninguém tem a solução de tudo, ninguém tem todas as respostas. E só quem tá na pele, enfim, só eu posso falar sobre a minha vida. Sobre o que eu sinto, sobre o que eu vejo, sobre o que eu percebo. Se eu tô falando abobrinha, se eu tô falando alguma coisa equivocada, beleza. Você pode vir aqui no privado trocar ideia comigo. Mas eu acho que o problema tá meio aí, sabe? Nessa esfera. Eu acho que o problema tá meio que em colocar pessoas em pedestais. Sejam eles, enfim, coaches da vida, ou filósofos, ou, enfim, intelectuais, ou artistas, figuras da televisão, figuras do cinema, porque, assim, a gente nunca sabe como que é a vida deles na realidade, sabe? A gente não sabe os problemas íntimos, isso não aparece pra gente. Ninguém vai contar derrota em Instagram. Ninguém vai contar como sua vida é árdua, como sua vida é difícil em rede social. Pelo contrário, eles vão colocar flores em tudo, vão fingir que tá tudo certo, que tá tudo correto, que tá tudo ótimo, para ganharem mais seguidores, para vender essa vida ilusória, enfim, que tá tudo um mar de rosas, enquanto a realidade não é bem essa. A gente não sabe o que tá se passando. Cara, se você for parar para pensar, para analisar, pouco a gente sabe sobre, enfim, sobre a infância do nosso pai, sobre a adolescência da nossa mãe. Porque, assim, muitas das vezes a gente não tem nem tempo e algumas pessoas também não têm nem interesse em se aprofundar muito nisso. Enfim, a gente não sabe muito sobre os nossos avós, sobre o que eles encararam na fase de juventude, sobre, enfim, os desafios mesmo que eles passaram na vida, porque isso meio que não chega, né, até a gente. Eles nos poupam de muitas coisas, de muitas durezas, de muitos sacrifícios e, enfim, é natural que eles não queiram nos comunicar, falar de certas coisas e às vezes as pessoas também são fechadas, são mais introvertidas, né? Não tem problema nenhum em ser introvertido. Não tem necessidade de falar tudo o que você pensa, até porque você não sabe como as pessoas vão interpretar. E entre o que você fala e o que as pessoas entendem, há um hiato gigantesco, né? Há um penhasco enorme. Então é natural que essas incongruências aconteçam.